A cidade de Pompeia era o lugar perfeito para que os membros mais afortunados do grandioso Império Romano construíssem suas casas de férias. O belo porto natural, de águas cristalinas, rodeado de montes e montanhas, e a terra incrivelmente fértil da região encantavam os membros mais proeminentes da sociedade romana, que relevavam o incômodo de pequenos tremores de terras ocorrerem com frequência na região, pois aquilo parecia ser algo insignificante diante da maravilha do lugar em que eles viviam. Bom, eles não poderiam estar mais enganados. Era dia 24 de agosto do ano de 79, e a pujante Pompeia se preparava para um dia festivo, pois no dia anterior havia sido comemorado o dia de Vulcano, o deus do fogo na mitologia romana. Já pela manhã, os habitantes de Pompeia se dirigiam para o estádio municipal, onde batalhas eram ensaiadas e gladiadores lutavam para entreter o público, no melhor estilo da política de pão e circo do Império Romano, quando o primeiro abalo foi sentido. De início, eles continuaram com sua rotina normal, afinal, eram normais os terremotos ocorrerem naquela região. Porém, dessa vez algo diferente começou a ocorrer, pois os abalos não cessavam e ficavam cada vez mais fortes. Diante dessa situação, os habitantes encerraram seu clima festivo e se recolheram em casa, até que a maior montanha da região se desfez em uma grande explosão. O céu, antes ensolarado, foi tomado por uma chuva de cinzas, rochas e detritos, que foram lançados a até 45 quilômetros de distância. E isso já provocou as primeiras mortes daqueles que foram atingidos por esses detritos. Porém, o pior ainda estava por vir. Quando as cinzas vulcânicas finalmente abaixaram e atingiram Pompeia, com a temperatura de mais de 300 graus e extremamente corrosiva, quase todos que não conseguiram deixar Pompeia a tempo morreram quase que instantaneamente, com suas vias nasais, gargantas e pulmões totalmente destruídos pela alta temperatura das cinzas e sua alta corrosividade. Muitos edifícios de arquitetura romana desabaram devido aos incessantes tremores e, para finalizar, um tsunami atingiu a costa da cidade, matando até mesmo aqueles que tinham conseguido fugir por meio de barcos. A cidade inteira estava destruída, e isso sem que a lava sequer tivesse chegado até lá. Somente as cinzas, rochas e detritos foram capazes de destruir uma cidade inteira. A grossa camada de cinzas que cobriu Pompeia se compactou com o tempo, enterrando a cidade no esquecimento. Não sobraram resquícios visíveis da cidade, e com o tempo ela foi sendo removida dos registros romanos, até ninguém ter conhecimento que ali um dia existiu uma grande cidade. Era como se Pompeia e as pessoas que ali tiveram seu fim nunca tivessem existido. Sentiu falta da palavra vulcão na descrição que eu fiz? Pois é. O evento foi tão inédito na cultura romana que eles sequer tinham uma palavra para descrever o que havia ocorrido. Então eles atribuíram o nome do deus que havia sido celebrado no dia anterior, Vulcano, que curiosamente era o deus do fogo. Claro que na época eles não tinham conhecimento sobre isso, mas os tremores que aconteceram em Pompeia era devido à placa europeia, que passa próximo dali. E esse também é o motivo da existência do Vesúvio, pois onde passam as placas tectônicas é onde os vulcões surgem, porque é onde é mais fácil de surgir fissuras que permitam a saída de magma do centro da Terra. E sabe a terra fértil que fazia a agricultura prosperar na região? Pois é, também era devido ao Vesúvio, pois apesar do grande poder de destruição que os vulcões têm, eles tornam as terras ao seu redor extremamente férteis, pois após uma erupção, as cinzas e a lava, quando esfriam, se tornam uma espécie de adubo natural, facilita bastante a plantação de qualquer cultura. Por isso que a região também era um grande polo agricultor da Roma antiga. Bom, se a população da época tivesse conhecimento desses detalhes, talvez eles não considerariam um lugar tão maravilhoso assim. Pompeia ficou esquecida durante quase 17 séculos, até que durante a construção de um palácio para o rei Carlos III de Nápoles, operários encontraram alguns muros com algumas inscrições e pinturas. Então, a partir da descoberta, eles chamaram o engenheiro militar Roque Joaquim para iniciar um minucioso processo de escavação que revelou pinturas e construções intactas. Pois apenas lembrando, a lava não chegou até Pompeia. A cidade foi soterrada por toneladas de cinzas, o que, curiosamente, ajudou a preservar a cidade, pois ela não ficou
à mercê de fatores externos como erosão, chuva e etc. Foram descobertos diversos utensílios, residências e artefatos romanos durante o trabalho arqueológico em Pompeia, o que permitiu que soubéssemos com muitos detalhes como era a vida no Império Romano, coisa que, se a tragédia não tivesse ocorrido, nós nunca saberíamos. Portanto, apesar de ter sido uma tragédia inestimável, com certeza o valor histórico e cultural que nós adquirimos escavando a cidade também foi inestimável. Então também é possível enxergar um lado positivo dessa questão. Porém, apesar dos artefatos e objetos encontrados, o que mais intrigava os escavadores era que, de vez em quando, eles encontravam um espaço oco que continha ossos, restos mortais humanos dentro deles. E assim eles descobriram a coisa mais fascinante de Pompeia. Aconteceu assim: o arqueólogo Giuseppe Fiorelli, em um insight, percebeu que aqueles espaços eram formados por corpos decompostos, ou seja, os espaços que eles encontravam era o das pessoas que foram vítimas do Vesúvio. Sabendo disso, Giuseppe preencheu aqueles espaços com gesso e, ao retirar os moldes, eles exibiam exatamente a posição que as pessoas estavam no momento de sua morte. Alguns desses moldes permitindo que nós soubéssemos até mesmo o que as pessoas estavam fazendo no momento em que morreram. E isso, meus amigos, apesar de ser mórbido, é extremamente espetacular. É como se nós pudéssemos sentir a angústia, o medo que aquelas pessoas sentiram em um acontecimento de 2000 anos atrás. É um acervo insubstituível e incrível. É como se uma cidade inteira tivesse congelado no tempo apenas para que nós pudéssemos conhecer ela hoje, exatamente da forma que ela era há séculos atrás. É como se toda aquela destruição tivesse o único objetivo de manter aquela cidade para sempre na história. Gostou do vídeo? Curta e comente. Se inscreva no canal para saber sempre que postarmos algo novo. Até a próxima.